Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo, quero trazer aqui o nosso lateral esquerdo, que tá voando, tá jogando muito bem, Lucas Piton, né? Deu uma entrevista lá na Vasco TV e falou de alguns pontos interessantes pra gente trazer aqui. O início do Vasco no Campeonato Brasileiro, o seu momento aí individual, que veio muito bem, e falou um pouco também aí do confronto com o Bahia, que vai ser difícil. Quero trazer também aqui Pedrinho, cara, sempre que o Pedrinho fala de futebol é uma aula, é o melhor comentarista da atualidade e hoje vai ter um confronto aí que chama muito a atenção do Pedrinho, né? Que é do treinador Vojvoda e também do Fernando Diniz. Quando o Vasco contratou o Maurício Barbieri, claro que são estilos diferentes, né? O Vasco até teve interesse no Vojvoda, né? Foi a primeira opção, mas a escolha do Maurício Barbieri foi porque Maurício Barbieri tem um estilo mais ofensivo, parecido com o do Fortaleza, de Vojvoda, e também do Diniz, do Fluminense, né, família vascaína? E eu quero trazer aqui o Pedrinho falando desse confronto de hoje, porque ele até toca ali no nome do Maurício Barbieri e é interessante pra gente trazer pro nosso contexto, porque hoje o Vasco não é um time ofensivo, como o Barbieri trabalhava lá no RB. Ou seja, montagem do elenco, Barbieri teve que se ajustar, vamos resenhar sobre isso, que é maneiro. E trazer também aqui o Edmundo para falar sobre essa situação, essa rivalidade que está sendo criada aí, e muito preocupante no próximo clássico aí, na próxima rodada, né? O Vasco enfrenta o Bahia, mas depois enfrenta o Fluminense. O Edmundo já até falou, né, que o Mário é amigo dele, presidente do Fluminense. Ontem na live tocou mais uma vez nesse ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês, e é por esse assunto que eu vou começar, família vascaína. A gente está vendo aí, né, essa briga no Maracanã, pelo Maracanã, e a gente viu nos últimos dias algumas situações bem desagradáveis, para não dizer outra coisa. A gente viu aí os advogados de Flamengo e Fluminense se intitularem, né, os maiores clubes do Rio. Depois a gente viu uma entrevista que só saiu besteira, também vou manter a calma aqui, só saiu besteira da boca do presidente do Fluminense. E aí, eu não preciso pontuar aqui, como já disse, pontuar cada coisa que foi dita. É só você pegar um vídeo dele aí no passado, que foi destacado aí por várias páginas do Vasco, Instagram, falando que o Maracanã é de todos. Então você já vê que a entrevista dele só saiu besteira. E agora também, né, a questão da carga de ingressos, que vai ser 90-10 e não é dessa maneira que sempre foi feito nos clássicos aí do Rio de Janeiro. Então tá se criando uma rivalidade que não é pra isso. A rivalidade tem que ficar dentro de campo, ficar ali no ganhar, perder, depois de brincadeira, zoação, mas tá indo pra um outro ponto que a gente tem que ficar preocupado, e o Edmundo falou sobre isso. Se liga só. No clássico do estadual, já aconteceu alguma coisa nesse sentido, não de forma de inflamar, né? O mando de campo era do Fluminense, o Fluminense demorou demais a liberar os ingressos da torcida vascaína, e achando que a torcida do Fluminense ia comprar sem massa, e acabou que não foi isso que aconteceu. Tem sempre essa guerra e briga de bastidores, que eu acho que é muito ruim. Eu tô super junto com o Dieguinho aí, quando ele fala de inflamar, porque o entorno do Maracanã ali é terra de ninguém, né? Quando as torcidas se encontram, principalmente as organizadas, acaba sobrando para civis e famílias que querem unicamente aceitar o jogo. Apreciar um belo jogo de futebol. Isso me deixa bastante preocupado, sim, porque essas pessoas, principalmente as organizadas, são pessoas fanáticas demais pelo clube, são cegas às vezes. Não tem muita coerência. É o meu clube, o meu clube, o meu clube, e o outro que se dane. Foi mais ou menos isso que o Mário falou. Acho até que no papel dele de presidente, ele tem que defender o Fluminense, tem que achar que o Fluminense é mesmo o maior time do mundo, mas ele não pode diminuir os demais. E muito torcedor vascaíno ficou chateado com isso, né? Com essa diminuição da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu espero que isso acabe, porque nesse final de semana, tanto o Vasco e o Fluminense ainda tem uma partida a jogar, o Fluminense ainda joga no meio de semana na Libertadores contra o River Plate, jogo mais importante da fase classificatória de grupos. Então, acho que o clima para o sábado que vem pode esfriar, né? Pode acontecer que esfrie. Mas pode acontecer também e tenha uma briga pela liderança do campeonato. Já que tem Botafogo e Flamengo no Engenhão no domingo. Então, quer dizer,
Tudo pode acontecer, mas eu espero que aconteça o melhor, que a disputa fique só no âmbito esportivo. E é diferente do que fez o governo do Estado, que colocou a paixão do governador, né, na hora de decidir prorrogar por mais 180 dias a concessão para Flamengo e Fluminense. Tá aí, né, cara? E a gente pode dizer que isso é uma questão até cultural, né? A gente é acostumado aí com o modelo de dirigentes do passado, porque até eu mesmo, e eu vi um vascaínos também comentando que o Luiz Melo, na entrevista dele no Seleção Sport TV, não se portou da maneira que tem que se portar. E aí eu falei assim, cara, pô, por que não? Foi um cara técnico, um cara que falou de uma maneira profissional de cada ponto, de cada caso. Será que nem o torcedor que está mal acostumado com aqueles dirigentes do passado e que esse discurso não cabe mais nos dias de hoje, pelo momento que a nossa sociedade vive, né? A gente vê na torcida que, cara, só o ganhar e perder não é o bastante. Às vezes você tem que agredir um adversário por ele usar uma outra camisa ou gostar de outro time. Isso é um absurdo, cara. A gente viu relatos aí já de Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense. Em outros clássicos também isso não existe, cara, esse tipo de coisa. Então, o que foi feito pelo presidente do Fluminense tem que ser passado. Isso não existe mais. Porque você constrói uma questão que pode ser interpretada por cada torcedor de uma maneira, e isso é muito perigoso, né? Eu vou até citar aqui um exemplo. Você sabe que aqui no canal, meu canal, eu não sou jornalista, meu canal é de torcedor, e eu gosto de trazer opiniões de outros torcedores de outros clubes. Inclusive, já recentemente trouxe aqui, depois da vitória do Vasco em cima do Atlético, um torcedor do Galo. Agora, nessa semana, trouxe um torcedor do Bahia, falando do Bahia, e trouxe também o André, um cara que eu gosto muito, acho um excelente comunicador do Fluminense. Ele falando que hoje ele não vê o Fluminense jogando mais que todo mundo, se continuar assim vai ganhar todas as taças, e beleza. E aí eu quis zoar em cima disso. Teve vários torcedores do Fluminense que interpretaram o vídeo na moral, falando, não, pô, Vasco, não tem nada disso não, ainda tá muito cedo, o Fluminense pode oscilar, concordo contigo, o Vasco tem condições de ganhar do Fluminense, mas a gente tá bem. Só que veio aqui, se não me engano, não sei se foi uma mulher ou perfil, e disse que eu queria ganhar fama em cima do André, porque eu trouxe aqui uma opinião de futebol dele. Sendo que ela não conhece meu trabalho, então eu quero ganhar fama no influenciador do Galo, no influenciador do Bahia. Não, cara, só trouxe aqui uma opinião pra gente debater, resenhar e zoar. É isso, e ponto. Então aquela fala do presidente do Fluminense, cara, aquilo não pode mais acontecer, de forma nenhuma. E não é só pro lado do Fluminense, não. Não é só pro lado do Fluminense, não. Também pro nosso lado. Porque depois daquela entrevista, surgiu vários influenciadores, jornalistas, né, CEOs de empresa, falando que aquela entrevista foi racista, que o Fluminense era um clube racista, que também é um absurdo. Isso não existe. Então é pros dois lados. E aqui, cara, vai um depoimento de um torcedor do Vasco que tem uma esposa tricolor, tem uma filha agora que é o amor da minha vida, e claro que eu tenho um sonho de, poxa, ver um Vasco Fluminense com elas no Maracanã. Então esse clima não pode existir. Tem que ficar somente ali na rivalidade dentro de campo, família vascaína. Eu tô falando isso aqui porque tenho certeza que você tem um amigo tricolor, e realmente a gente tem que ficar ali na zoação, na brincadeira, na rivalidade dentro de campo. É isso que eu penso, quero saber também a opinião de vocês. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e falar um pouco de bola, né? Porque o Vasco tá bem aí na competição, na 5ª colocação, depois de enfrentar 2 candidatos ao título aí de qualquer competição, né, cara? Galo e Palmeiras, e o Vasco conseguiu 4 pontos. Vamos trazer aqui o Lucas Piton, que sem sombra de dúvida é um dos responsáveis aí por essa conquista desses pontos aí, né? Porque foi um cara que deu assistência pro Peck e também participou do segundo gol ali do Peck, né? Cruzou um lindo drible no Arthur, cruzou, achou o Pedro Raul, testou, e o Gabriel Peck guardou. Eu vou trazendo aqui ele falando primeiro do início da competição. Se liga só. Eu vejo que o nosso início foi um início muito bom. É contra 2 equipes favoritas para o título do Campeonato Brasileiro. E eu acredito que nós fizemos 2 primeiros jogos muito bons. Nós conseguimos o resultado em Minas, os 3 pontos, e pontuamos em casa também contra o Palmeiras. E acredito que foi muito bom os 2 jogos. Tá aí, né, cara? Eu lembro que teve um vídeo aqui que eu falei assim, galera, vamos ver, quero que vocês falem aqui nos comentários que eu vou printar. Quantos pontos o Vasco vai fazer nessas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro? Teve vascaíno falando que o Vasco ia zerar, né? Então a gente pegou aí realmente 2 pedreiras e conseguiu, como ele disse ali, um grande triunfo lá em Minas e somar pontos com o time mais difícil de ser batido, que é o Palmeiras. Nesses 2 próximos trechos, eu vou trazer ele falando do momento que ele vive, né, individual, porque é o melhor momento desde que subiu lá no Corinthians, no profissional, e falando também do confronto contra o Bahia. Se liga só. Eu avalio o meu início de ano muito bom individualmente, mas eu acredito que o coletivo também ajudou. Nossa equipe vem fazendo um trabalho muito bom, e eu me coloco nisso também.
acredito que está sendo muito bom e tem muito a melhorar. Até porque foram 4 assistências e um gol marcado, né? Sim, eu sempre vou procurar ajudar a equipe com gols, com assistência, como eu já falei antes. Então eu vou sempre trabalhar para isso. Vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Bahia é uma equipe muito boa, tem jogadores muito bons. Então acredito que a gente vai ter que entrar com muita determinação na vitória e vamos ter que trabalhar bastante para buscar os 3 pontos, mesmo sendo em São Januário. Tá aí, né? Falando do momento individual, espero que ele continue jogando muito bem assim, porque lembro que quando o Vasco contratou ele, né, a mídia ali paulista, os torcedores, quando a gente buscava mais informações do Piton, era um cara que tinha problemas defensivos, né, a ajustar, e eu acho que ele vem ajustando, e ofensivamente está ajudando demais, né, a gente fala sempre sobre os laterais do Vasco, né, Piton e Puma, são peças muito importantes hoje no sistema ofensivo do nosso Vascão. E em relação ao Bahia, cara, é muito engraçado, né, é difícil você agradar todo mundo. Eu lembro que no início da competição, muita gente falando, Thiago, eu vou te cobrar, esse time aí não dá pro Campeonato Brasileiro, vamos brigar para não cair. E aí eu tenho o mesmo discurso lá do início, de dizer, ó, o Vasco pode competir com qualquer um, e a gente não tem time para ganhar com facilidade de ninguém. Essa é a minha opinião. E aí eu vejo alguns torcedores aqui comentando o seguinte, tá maluco, Thiago? A gente tem que passar por cima do Bahia. Não. Perderam pro RB, perderam em casa pro Botafogo, vamos passar por cima deles. E aí eu fico com esse discurso aí do Piton. Cara, não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro. Não tem jogo fácil. Assim, de todos os times que eu vi, nesse momento, me chama mais atenção de uma fragilidade é o Coritiba, né? Que entra em campo hoje com o São Paulo. Os outros, caras, os outros times vai ter dificuldade sim, RB, Cuiabá. O Cuiabá deu muito sufoco no Palmeiras, cara. Foi 2-1, um jogo difícil, né? Então não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro. Fico aí com a opinião do Piton, que a torcida faça ali o caldeirão ferver, empurrando o Vasco aí, ajudando o Vasco a mais uma vitória que vai ser complicada diante do Bahia, família vascaína. E para finalizar o nosso vídeo, vamos trazer aqui o Pedrinho, falar um pouco ali da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Hoje tem jogos interessantes aí pra gente acompanhar. Tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Bragantino e Cruzeiro, Santos e América Mineiro, Palmeiras e Corinthians, caralho, só jogão hoje, hein? Curitiba e São Paulo, e também tem esse jogo aí que, segundo o Pedrinho, é o que chama mais atenção hoje no futebol brasileiro pelo trabalho do Vojvoda e também o trabalho do Diniz, que é Fortaleza e Fluminense. E a gente tem um treinador ali no Fortaleza que era a primeira opção do Paulo Brax, né? Mas o Vojvoda escolheu ficar no Fortaleza. Vamos pegar aqui essa fala do Pedrinho em relação a esses dois trabalhos, porque eu tenho um debate para fazer aí no nosso meio aqui dos vascaínos sobre o trabalho do Maurício Barbieri. Se liga só. E são dois modelos diferentes, mas impregnados. O Vojvoda tem um jogo de posição muito bem estabelecido dentro do Fortaleza. Se eu não me engano, na temporada passada foi o time que mais incomodou o Fernando Diniz. Mesmo o Fernando Diniz ganhando, se eu não me engano, o jogo... Encontraram na Copa do Brasil, não foi? No Campeonato Brasileiro, jogando lá contra o Fortaleza, o Fluminense ganha, mas foi um jogo que o Fortaleza praticamente dominou todas as ações. Mas é um time que costuma incomodar o Fernando Diniz, cara. Mas eu acho que, assim, os ajustes na pressão do Diniz quando não tem a bola, acho que deixou a equipe dele mais vulnerável, por isso ele consegue ter um equilíbrio melhor dentro das partidas. Esse jogo, para mim, no Brasil, é o jogo que mais serve, que é um jogo de aproximação, que você pode potencializar cada vez mais a individualidade. Ele aproxima e facilita a tomada de decisão dos atletas. Para o entendimento do torcedor também é mais fácil. O torcedor dificilmente vê um cara que é o camisa 10, né, que já por natureza, desde as peladas, o camisa 10, tem que fazer tudo no jogo. Se ele vê um camisa 10... A gente fez essa pergunta aqui para o Abel do Palmeiras. E o Abel deu exemplo. Eu falei para o Abel do Palmeiras sobre o jogo de posição no Brasil, ele falou sobre o Barbieri, e ele deu exemplo do Verón, que era um menino, e ele fala, Pedrinho, como é que eu vou fazer o Verón fazer movimentos dentro de um quadrante, sendo que ele quer pegar a bola toda hora? Ele não tem paciência, o torcedor não entende, e é isso. Então, assim, aqui no Brasil ainda se exige muito que o cara pegue 30, 80 vezes na bola, mesmo que não produza tanto. Só que o jogo do Diniz, que é um jogo muito particular, ele faz com que o cara pegue muito na bola e produza. Então, Ganso, né? Exatamente. Então, acho que isso... Agora, são estilos, para mim, que cada um na sua me agrada muito. Tanto Os resultados, Pedrinho, peguei aqui. Tá aí, né, cara? Eu acho que não tem como a gente discordar do Pedrinho. Realmente é um trabalho diferenciado dos dois em termos de ideias de jogo, tanto do Vojvoda quanto do Diniz. Do Fluminense, né? A gente pode destacar também o trabalho do Abel Ferreira, mas de uma maneira diferente, é um time mais competitivo, e até cita ali o Maurício Barbieri desse jogo posicional. E por que eu trago essa fala aí do Pedrinho pro nosso contexto? Porque lá atrás, quando o Paulo Brax anunciou a contratação do Maurício Barbieri, é que o Vasco seria um time ofensivo.
né, um time que buscaria o ataque o tempo todo, porque o Barbieri teve, diante ali de 2021 e 2022, um dos melhores ataques da competição, tanto no melhor momento em 2021, quanto no momento que não foi tão legal em 2022, foi os melhores ataques da competição. E a gente vê hoje o Vasco com uma dificuldade muito grande de propor o jogo e fica muito mais à vontade jogando de uma maneira reativa. E não era assim que o Maurício Barbieri trabalhava lá no RB Bragantino. E aí o ponto para debate que eu trago aqui, o que vocês acham? Que é a montagem do elenco. Hoje o Vasco não tem peças para jogar de uma maneira ofensiva ou uma ideia que se aproxima aí de Vojvoda e também do Diniz, ou vocês acham que é a pressão que o Maurício Barbieri tem hoje no cargo do Vasco da Gama? Porque ele poderia implementar essa ideia de um time mais ofensivo e aí teria uma dificuldade, os resultados no início não poderiam ser interessantes como foi no início do Campeonato Brasileiro e aí ele não dá sequência no trabalho dele. Não é um ponto para debate interessante e eu acho que pega um pouco das duas coisas. Não vejo o Vasco hoje com as peças para ser ofensivo, para jogar no campo do adversário, pressionando, né, como Fortaleza e Fluminense faz, falta algumas peças para esse sistema de jogo do Maurício Barbieri como meia armador e também acho que a pressão pode influenciar nesse sentido, né? Primeiro, ele tem que conquistar os resultados, mostrar que tem um caminho para aí sim implementar algumas ideias, né? Porque é assim que o Abel Ferreira passou por críticas sim no Palmeiras, o Fernando Diniz também passou por críticas no seu modelo, o Vojvoda também passou por isso lá no Fortaleza, né? No ano passado a torcida pediu a demissão dele naquele período no primeiro turno que o Fortaleza estava brigando ali para não cair, era nos últimos colocados, mas os caras deram a volta por cima, mostraram, aqui tem ideia, que tem um conceito de jogo e a gente acredita nisso que vai dar certo e foi isso que aconteceu. Então acho que o Barbieri pensa nesse sentido também, primeiro eu preciso mostrar alguns resultados para depois aí implementar algumas ideias ofensivas, que foi para isso que ele foi contratado. Quero ouvir vocês, família vascaína, pra gente debater aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.